Esse vídeo aqui é essencial para você que quer criar apresentações incríveis e transmitir a sua ideia de forma que você possa impressionar as pessoas e que elas te perguntem no final: mas onde você conseguiu essa apresentação tão bonita e tão boa? Então vem comigo que eu vou te mostrar 12 sites indispensáveis para quem quer criar apresentações incríveis. E o primeiro da nossa lista é o Flaticon. Ele é um site muito bom, ele possui um acervo excelente de ícones para que você possa substituí-los por bullet points, por frases, de forma que você possa simplificar a sua ideia. Então, por exemplo, se nós precisarmos aqui de um ícone que fale de objetivo, então eu vou clicar aqui no Flaticon, vou digitar o nome do meu ícone e pronto, eu tenho uma lista de ícones imensa em que eu possa baixar. O único ponto negativo que eu considero do Flaticon é que ele não te permite baixar o ícone no formato SVG. É um formato que o arquivo ele lê o vetor e te permite, por exemplo, trocar para a cor que você quiser dentro do PowerPoint. Na versão gratuita você vai precisar mudar a cor desse ícone antes de baixar ele para que você possa manter uma identidade visual coerente. E se você não souber o que é identidade visual, assiste o nosso vídeo de 3 erros que você comete aí, que eu tenho certeza que você vai saber um pouco mais sobre isso, ok? O nosso segundo site da lista é o The None Project. Ele é um site que vem crescendo bastante nos últimos 2 anos e, diferente do Flaticon, ele permite o download de SVGs. O nosso único ponto de crítica a ele é que ele vai funcionar melhor com termos em inglês. Então, ao invés de colocar o termo objetivo, eu vou colocar aqui goals. Dessa forma, ele vai me mostrar ícones muito semelhantes, a maioria deles no efeito outline ou preenchimento em preto e branco, para que você possa baixar esse ícone e mudar para a cor que você precisa. Ele vai pedir uma conta que eu não vou criar a conta, mas você poderia, por exemplo, mudar a cor desse ícone, colocar o background aqui em modo alpha para poder ter acesso ao PNG, mas eu recomendo que você sempre baixe os ícones no formato SVG, ok? Então vamos à nossa terceira dica. O site Pexels é simplesmente um dos melhores sites para que você possa baixar imagens incríveis, imagens que não sejam clichê para você colocar nas suas apresentações de slides. Então imagine que eu coloque aqui na busca objetivos. Vamos ver o que ele mostra para mim. Ele traz diferentes imagens para que eu possa utilizar na minha apresentação. Essas imagens são sempre de ótima qualidade e eu posso realizar o download dela sem a necessidade de pagar, sem a necessidade de realizar um cadastro ou de colocar o meu cartão de crédito. Eu realmente recomendo. O site hoje funciona em português, até um tempo atrás ele só tinha versão em inglês, e eu recomendo. Ele precisa estar na sua lista de favoritos na hora de criar uma apresentação incrível, ok? E o nosso quarto site da lista é o Unsplash. Se o Pexels tinha um acervo incrível de imagens, o Unsplash ele é simplesmente de outro mundo, sério. Ele é incrível quando você precisa de imagens mais inspiracionais, imagens que tragam uma ideia mais abstrata. Por quê? Ele é feito principalmente, ele é abastecido na base de dados por fotógrafos profissionais. Você vai perceber que ele mantém aqui no acervo de imagens dele os créditos aos fotógrafos. Então, você tem aqui até a disponibilidade para contratar esse fotógrafo para realizar um pacote de fotos para você. Eu gosto muito do Unsplash. É simplesmente um dos melhores sites que eu já encontrei para baixar as imagens e é por isso que eu estou trazendo ele para vocês. Diferente do Pexels, ele vai trazer um acervo de fotos não tão grande, ele é muito bom, tá? Mas o Pexels você vai encontrar fotos com termos mais óbvios, enquanto o Unsplash você vai encontrar fotos com ideias um pouco mais abstratas, mas a qualidade delas é simplesmente outro nível. As pessoas com certeza vão te perguntar aonde você conseguiu fotos assim, e aí você recomenda esse vídeo para elas, ok? O nosso quinto site da lista é o Google Fonts. Se você já se perguntou em algum momento se poderia utilizar fontes diferentes para personalizar a sua apresentação e criar sua própria marca e ser autêntico, sim, você pode, você não precisa pagar nada por isso. Eu sei que você já se perguntou se é possível. E olha, o Google Fonts é excelente. Então, por exemplo, se eu estiver buscando algum tipo de fonte diferente, por exemplo, a Lato, que não tem
no meu acervo do Windows 10, do Windows 11, eu posso vir aqui, selecionar essa fonte, ir até ela e realizar o download da família da fonte. Se você não sabe como instalar as fontes, deixa aqui um comentário, eu posso fazer um vídeo e te ajudar, ok? Mas é muito simples e ele possui um acervo de fontes incríveis, todas elas gratuitas, não precisa de realizar cadastro, não precisa de pagar, é muito simples, faça o download da fonte, abre seu arquivo zip, joga na sua pasta fontes do Windows, ok? Vamos à nossa sexta dica, o Adobe Color Wheel, ou como eles chamam hoje, apenas Adobe Color. O Adobe Color, ele é um círculo de cores que utiliza lógicas diferentes para montar uma cor que faça sentido, uma combinação de cores que faça sentido. E essa dica é muito valiosa, principalmente para que você possa criar uma identidade visual única para suas apresentações. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui uma tríade e arrastar essa cor aqui, que é o C, que é o círculo selecionado, e for girando, ele vai criar cores que sejam harmônicas, ou seja, uma cor que complementa a outra, de forma que eu possa criar uma identidade visual e não simplesmente sair jogando qualquer cor. Não adianta a gente selecionar qualquer cor. Existe uma tonalidade, existe um brilho, existe uma propriedade de cada cor para que elas combinem entre si. E para isso ele utiliza diferentes formas de combinação. Uma forma que eu gosto bastante é o monocromático, ou seja, cores semelhantes. Então, se você vai trabalhar num tom de verde, ele seleciona tons que sejam próximos, mas que não se contrapõem. Você pode combinar isso, de repente, com uma tonalidade mais de um preto não tão escuro ou de um cinza mais tendente ao branco, e você pode usar a sua criatividade, combinar isso com fontes, fotos, e aí você já vai criando a sua apresentação incrível. E aqui eu chego no Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta incrível, ele é uma rede social que une diferentes tipos de fotos para que você possa buscar no banco de dados dele, principalmente dicas, inspirações, referências para quase qualquer coisa. E eu utilizo bastante o Pinterest na hora de criar apresentações. Então, se eu colocar aqui apresentação de negócios no Pinterest, ele vai trazer para mim algumas referências de apresentações de negócios e eu posso usar isso para me inspirar caso eu não esteja num dia cheio de criatividade. Você não necessariamente precisa copiar, mas com certeza tirar a inspiração daqui vai ser muito útil. Olha essa apresentação aqui, parece ser bem legal, parece ser bem interessante. Ele até acha outras ideias muito parecidas. Olha essa daqui, que legal! Então, até unindo com a dica anterior, você poderia usar uma combinação de cores diferentes, fotos diferentes, fontes diferentes, mas utilizando, por exemplo, a disposição dos elementos dessa apresentação aqui. Na hora de se apresentar, você colocar da forma que eles colocaram aqui, os ícones com os ícones parecidos. Ou seja, o Pinterest é muito bom para tirar inspirações para quase qualquer coisa, mas eu gosto muito dele de usar na hora de criar as minhas apresentações. E agora nós vamos à nossa oitava dica. Dribbble. O Dribbble, assim como o Pinterest, ele serve bastante para inspiração. A diferença é que ele é um portfólio de designers, então você vai encontrar aqui diversos tipos de trabalho de outros designers. Então, para quem quer trazer ideias de design em um outro nível, vai ser bem útil utilizar o Dribbble, porque funciona como um portfólio de cada designer para criar as artes deles. E muitas vezes você pode tirar inspiração de cores, design, ou até mesmo realizar de alguma forma um networking, entrar em contato com essas pessoas. E a nossa próxima dica é o Behance. Assim como o Dribbble, ele também é uma rede social. A diferença é que essa rede social é da Adobe. Então, muitos designers que são bem focados nas ferramentas da Adobe postam os trabalhos deles aqui diretamente. E nem sempre você encontra os mesmos designers do Dribbble aqui no Behance. E digamos assim que o Dribbble ele une todo tipo de arte, não só as artes criadas ali nos softwares da Adobe, mas também outros tipos, 3D, enfim, vários tipos. E aqui no Behance você consegue encontrar uma variedade mais voltada aos softwares da Adobe. Eu também acho bem interessante, principalmente para encontrar artes de Photoshop, artes que as pessoas utilizam fontes. Aqui no campo de pesquisa você consegue pesquisar os termos que você precisa e tirar suas inspirações. A nossa próxima dica é uma ferramenta excelente para quem, por exemplo, tem fotos muito pesadas e precisa reduzir isso.
nós temos aqui o TinyPNG, ou TinyPNG, como alguns gostam de chamar. É um site que ele foi muito famoso, principalmente para web designers que precisavam subir imagens em sites e essas imagens estavam muito pesadas. Então você pode colocar uma foto aqui e ele vai reduzir a imagem sem perder a qualidade. Ou seja, se a sua apresentação estiver lá com, 1 GB de peso, cheio de vídeo, cheio de imagens pesadas, você pode começar a pegar essas imagens, colocar aqui no TinyPNG, reduzir o tamanho dessas imagens sem perder a qualidade e voltar essas imagens para a apresentação. Afinal, a apresentação pesada não dá para enviar por e-mail, não dá para compartilhar com os amigos, ainda corre o risco de exigir muito do seu computador e travar, coisa que a gente não quer, não é mesmo? Nossa próxima dica é muito conhecida no mundo das imagens para Instagram. É o Remove BG ou Remove Background. Ele é muito simples de ser utilizado, não tem segredo. Basta que você entre aqui, remove.bg, e faça upload da sua imagem e ele vai realizar com inteligência artificial a remoção. Então ele até mostra aqui uma moça com os cabelos ao vento e ele tem a inteligência artificial para remover o fundo disso sem tirar os fios de cabelo dessa foto, ou seja, uma foto um pouco mais complexa de se realizar essa atividade, mas ele tem essa capacidade, é muito bom, é muito rápido, é gratuito, basta você arrastar a imagem ou realizar o upload e utilizar, ok? Nossa próxima dica é o Auto Draw. Ele é muito simples e muito legal de ser utilizado, porque caso você não encontre um ícone, ou caso você queira desenhar o seu ícone, ele oferece uma ferramenta bem interessante aqui para que a gente possa desenhar o nosso ícone e ele vai começar a sugerir. Vocês podem ver aqui que eu desenhei algo muito estranho, parecido com nada, e ele sugeriu aqui para mim, por exemplo, uma van. E aí eu posso vir mudar a cor do meu ícone, certo? E depois eu posso realizar o download desse meu ícone. Ou seja, é bem simples mesmo. Ele não está mudando a cor, agora ele mudou a cor aqui. Ou seja, é bem simples de utilizar, tá? Não tem segredo, é uma ferramenta bem fácil, é só clicar em download aqui depois. E você pode usar a sua criatividade, tentar realizar os seus desenhos aqui para ver o que ele traz de ícone para você. Eu falei que iria apresentar para vocês 12 dicas, mas como eu sei que vocês entraram no canal, se inscreveram, deixaram like, eu vou trazer mais algumas dicas aqui. Vamos lá? Eu gosto bastante de utilizar GIFs nas minhas apresentações. É só utilizar com inteligência. Eu sei que durante a época de uso da internet mais antiga, aí a galera da época do Orkut, vai lembrar que os GIFs eles eram mal vistos, né? Os GIFs de bom dia e tudo mais. Mas é bem interessante você poder colocar um GIF na sua apresentação porque você não está colocando um vídeo, você está colocando uma imagem que se move. E é bem interessante e você pode usar a sua criatividade da melhor forma. Ou seja, não deixe de utilizar GIFs na sua apresentação, use com moderação, mas, por exemplo, um GIF como esse aqui, no momento certo, pode ajudar bastante a dar um tom mais humorístico para sua apresentação e tirar aquele tom tão pesado que a gente tem de apresentação de slides, não é mesmo? É uma ferramenta bem interessante, bem fácil de ser utilizada, tá? Uma outra ferramenta bem interessante é o Slides Carnival. Ele basicamente tem apresentações de slides templates para que você possa utilizar, né? Ele é bem simples de ser usado também. Eu não recomendaria que você fizesse uso diretamente dos templates, mas que você pudesse baixar o template e usar os melhores como forma de se inspirar em alguma coisa, ou seja, você começa tirando dali. Porque as apresentações de template, elas podem ser encontradas e as melhores elas sempre vão ser utilizadas por uma pessoa e depois por outra, então minha recomendação é que você faça uso dos templates de apresentação apenas para inspiração e que você vá modificando eles à sua forma, à sua maneira, para que você tenha personalidade única, ok? E, não menos importante, eu não poderia deixar de recomendar o Canva, ok? O Canva é uma ótima ferramenta para tudo quanto é tipo de arte rápida e tem muita gente que tem preconceito com ele, mas eu acho excelente. Se você precisa de apresentações rápidas, nós também temos diversas ferramentas no Canva. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui apresentações e aí eu tenho aqui alguns templates. Deixa eu dar um pesquisar aqui.
ele vai levar a gente para os templates de apresentações, então eu posso selecionar a melhor. E sinceramente, em termos de template, se você for utilizar template de apresentação, coisa que não é exatamente recomendável, mas se você precisa de uma apresentação rápida e bonita, eu recomendo o Canva, principalmente na versão Pro, para que você possa utilizar o kit de cores e poder aplicar isso diretamente no seu slide. Então, por exemplo, veja que eu selecionei um template aqui, e se eu vir aqui diretamente em estilos, eu vou poder selecionar as cores da minha marca, que é a loja do home office. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, lá no Instagram, @loja do home office oficial, a gente traz dicas incríveis e exclusivas que eu não trago aqui para o YouTube, para que você possa seguir um outro canal que traga realmente dicas úteis para você. Então segue a gente, @loja do home office oficial. O conteúdo lá é muito bom, eu posso te garantir que você vai aprender muita coisa sobre apresentações, sobre produtividade e, claro, sobre o trabalho home office, que eu tenho certeza que é um sonho para você. E se você já tiver realizado esse sonho, parabéns. Agora basta melhorar suas habilidades de apresentação e produtividade para que você seja um profissional ainda mais valioso para o mercado. E como eu cansei de trazer dicas para vocês aqui, eu não poderia deixar de trazer uma última diquinha muito boa aqui, que é o sinônimos.com.br. Esse site é incrível. Por quê? Vamos falar aqui que eu tenho a palavra objetivo. Se você puder selecionar uma nova palavra para não colocar o nosso objetivo, você pode selecionar, por exemplo, o nosso propósito, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso destino, a nossa intenção. Olha que legal! Você começa a melhorar o seu vocabulário e criar uma apresentação muito melhor. Eu cansei de utilizar isso aqui e simplesmente o resultado que eu vi foi incrível. Foram as pessoas dizendo, nossa, sua apresentação ficou incrível, sua ideia era excelente. E todas essas ferramentas que eu estou passando aqui para vocês poderiam estar num curso por aí, mas não, elas estão aqui de graça no YouTube para que vocês acessem. Todas as ferramentas que eu trouxe aqui são gratuitas, né? Algumas têm opção de pagar ali, se você quiser, mas você consegue utilizar. E como deu bastante trabalho trazer esse vídeo para vocês, eu peço, por gentileza, se inscreve no canal, manda esse vídeo no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo dos seus amigos. Vai ajudar bastante o canal e eu tenho certeza que algum desses sites aqui você não conhecia, você não fazia uso da melhor forma possível e eles vão melhorar ainda mais as suas apresentações e vão te trazer reconhecimento profissional ou dentro da sua faculdade, dentro daquilo que você precisa de apresentar a sua ideia. Então, deixa o like e se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!